Fala galera do Universitário Tech, aqui é o André, trazendo aquele papo necessário e prático para a sua vida universitária. Hoje vamos falar de algo que mexe diretamente com o nosso bolso. A inflação. Você já percebeu como os preços estão sempre subindo? E a grana cada vez mais curta? Pois é, galera, a inflação é mais presente na nossa vida do que imaginamos. Por exemplo, você sabia que o preço daquela coxinha salvadora na cantina aumentou quase 15% em média só no último ano? Pois é. E tem mais. Mensalidade subindo mais de 40% em 5 anos, transporte público ficando caro demais. Enfim, bora entender isso tudo e descobrir como lidar melhor com essa realidade. 3, 2, 1. Muito bem, agora vamos entender o que é inflação. Inflação é o aumento geral e sustentável dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ela reflete a perda do poder de compra da moeda. Com o mesmo montante de dinheiro, você consegue comprar menos do que antes. Olha só. Por definição, a inflação é variação positiva e contínua no nível geral de preços. Poder de compra, capacidade de comprar bens e serviços com determinada quantia de moeda. Quando a inflação sobe, o poder de compra cai. Quantia de moeda é real, tá? É real, está falando de inflação Brasil. O resto do mundo nesse momento não nos interessa. Principais causas da inflação: demanda maior que oferta. O excesso de demanda em relação à capacidade de produção faz os preços subirem. Aumento de custos de produção. Elevações nos custos de matérias-primas, salários ou energia podem ser repassados aos preços finais. Inflação inercial. E expectativas, quando produtores e consumidores esperam uma inflação. Reajustam salários e preços protegendo-se, alimentando ciclos de alta. Emissão excessiva de moeda. Se o governo ou o Banco Central imprime mais dinheiro do que o crescimento da economia comporta, há mais moeda em circulação para a mesma quantidade de bens. Como se mede a inflação? Índice de preços, IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, principal índice oficial no Brasil, calculado pelo IBGE e usado como meta pelo Banco Central. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela FGV e engloba preços ao produtor, construção civil e consumidor. Índices de preços do consumidor, o tal do IPC, mede variação de preços de um conjunto de itens representativo do consumo familiar. Tipos de inflação: a moderada, aumento pequeno e previsível de até 3 a 5% ao ano. Galinheza, elevações acentuadas, 2 ou 3 vezes mais rápido. E a hiperinflação, crescimento explosivo, muitos % de crescimento inflacionário durante um mês. Foi o caso do nosso vizinho argentino que enfrentou alguns anos anteriores, né? Inflações aí galopantes, né? E, enfim, levaram a moeda a quase valer nada. Efeitos da inflação, os efeitos negativos. Erosão do poder de compra. Você perde poder de compra, não pode comprar mais a mesma quantidade com o mesmo dinheiro. Né? Tipo, você ia no mercado com R$100, trazia uma quantidade de produtos. Hoje você vai no mesmo mercado com os mesmos R$100 e traz uma quantidade menor de produtos. Incerteza econômica. Dificulta o planejamento de empresas e famílias. As empresas ficam meio perdidas porque, né, a inflação sobe, varia, né, aquele negócio todo. Distorções de preços relativos, afetando investimentos. Possíveis positivos, não quer dizer que seja, tá? Reduz valor real de dívidas contraídas a juros fixos. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Em níveis muito baixos, pode estimular produção se controlada. Olha só. Controle e combate. Política monetária.
o Banco Central ajusta a taxa básica de juros, a tal da Selic, que a gente vai falar em outros episódios, para conter a demanda. A política fiscal. O governo controla gastos e déficit daquilo que ele não tem para não gerar excessos de demanda ou necessidade de emitir mais moeda. Ele fica controlando ali para não ter que emitir mais moeda e a inflação acabar explodindo, né, virando uma hiperinflação. Controle de preços e subsídios, medidas pontuais, mas que podem gerar distorções se usadas em excesso. Ações estruturais, investimento em infraestrutura, produtividade e concorrência para reduzir custos de produção no longo prazo. Então, um resumo para a gente fechar esse primeiro bloco é: inflação é o processo de alta generalizada e contínua de preços, mensurada por índices como IPCA. Tem causas de demanda, custos e expectativas. Traz impactos tanto negativos, perda de poder de compra, incertezas, quanto pontuais positivos, redução do valor real da dívida e deve ser controlada por meio de políticas monetárias, fiscais e estruturais. Vamos falar agora sobre os impactos diretos da inflação no dia a dia de você, meu amigo universitário. Estes são os principais efeitos práticos que a inflação provoca no cotidiano de quem está na universidade. Refeição fora de casa, alimentação. Alta nos preços de restaurantes, lanchonetes e quentinhas, faz o valor das marmitas e almoços rápidos subir, comprimindo o orçamento diário. Supermercado, itens básicos como arroz, feijão, leite, café, pão, ficam mais caros, obrigando a repensar quantidades e marcas. Tem que pesquisar, hein? Transporte, passagens e combustível, busão, metrô, os apps de carona custam mais. Quem usa carro próprio sente no bolso a alta da gasolina e do etanol. E mesmo que você use gás GNV, tá? Não vai mudar muita coisa, o preço está subindo. Deslocamentos mais longos, queda no poder de compra pode levar a cortes em trajetos escolhidos. Evitar estágios mais distantes. Aquele estágio pagando 600 conto, hein? Que fortuna! E aí tu acaba desistindo porque fica muito longe, né? Outro ponto importante, moradias e contas de casa. O aluguel, contrato de temporada ou sem reajuste automático, ainda sofre pressão do mercado. Repasse de inflação nos reajustes anuais encarece o aluguel. Despesas fixas, água, luz, internet, telefone, né? O chip do celular, plano de dados. Tarifas reajustadas conforme índices oficiais, impactando diretamente quem divide república ou paga tudo sozinho. Aquele Airbnb para fazer aquele estágio fora, né? Que tu vai e fica uns dias fora, vai ficar 2, 3 meses fora. Toma cuidado, viu? Se não fizer as contas direito, vai dar ruim. Materiais e ferramentas de estudo, livros e apostilas. Editoras corrigem preço de todos os volumes. Comprar coletâneas fica mais caro, viu? Olha, toma cuidado. Sempre tem aquela internet, na busca pela internet, que a gente resolve muita coisa com PDF, mas olha lá. Cuidado com pirataria, hein, crime? Tecnologias, notebooks, tablets e celulares veem seus preços subirem, dificultando a compra ou renovação do equipamento. Meu amigo, o notebook vai ficar para o ano que vem, não vai ter jeito. Softwares e assinaturas, licenças de ferramentas de design, pesquisa e bibliotecas online podem ter a mensalidade corrigida pela inflação. E aí, nesse caso, meu querido, tem que aproveitar a biblioteca do campus, né? Que afinal de contas tem lá disponibilidade, livro físico e às vezes a biblioteca tem contrato com bibliotecas online, tipo a Pearson, alguma coisa assim, você pode aproveitar livros de excelente qualidade, de graça, já incluído na tua mensalidade, se você for aluno da faculdade privada, ou diretamente na faculdade, né, se você for das federais. Sempre tem condições de estudar e ler sem comprar livro. Mas toma cuidado, hein? Já falei, PDF é crime, hein? É pirataria, olha lá. Mensalidade e cursos extras. Faculdade. Em universidades privadas, reajustes anuais de mensalidade quase sempre acompanham o índice de inflação. Todo ano tem aquele aumentinho, né? Aquele aumentinho básico, né, que sobe a mensalidade. Curso de reforço, idiomas e capacitação. Sobra menos espaço no orçamento para turmas presenciais ou online que cobram mensalidade. Sempre tem uma solução, né? Dá para usar o Duolingo também para aprender idioma. Eu nunca usei, mas o pessoal que usa diz que é bom.
Só cabe aí experimentar e ver o que acontece. Lazer e saúde, cinema, academia, eventos. Preços de ingressos e mensalidades de academia sobem, reduzindo opções de socialização e autocuidado. Medicamentos e consultas, remédios de uso contínuo e consultas médicas têm seus preços reajustados, afetando quem depende de cobertura parcial ou paga do próprio bolso. Bom, daí não tem jeito, né? Farmácia popular e SUS. É o que a gente tem. Vai fazer o quê? Impacto psicológico e de estudo. O estresse financeiro, preocupação com o orçamento pode gerar ansiedade, distraindo dos estudos. Cuidado, viu? Se a coisa está apertando, relaxa, conversa com alguém, troca uma ideia, tenta reorganizar a vida, pede ajuda para o mais velho, mas não se estressa, viu? Não vai perder os estudos aí. Menos folga no bolso. Cortar gastos extras, como café, entregas, atividades de lazer, prejudica o equilíbrio entre vida acadêmica e o descanso. Olha lá, hein? Importante é descansar e ter lazer. E você pode ter lazer, se divertir, sair com a piazada, sair com os amigos, né? Sem gastar. Sempre tem uma praça, um parque, passeio, alguma coisa que você pode fazer 0800. Então, fica esperto aí. Dicas para mitigar esses efeitos. O que é mitigar? É reduzir, minimizar, tentar reduzir ao máximo os efeitos da inflação. Planejamento orçamentário. Use planilhas ou apps para acompanhar gastos diários e identificar onde cortar despesas. Compras em atacadistas e promoções. Aproveite compras coletivas de alimentos e materiais com colegas para diluir custos. Refeições na universidade. Se houver restaurante universitário, prefira-os às lanchonetes particulares. Come no campo que é mais barato. Tá? Resumindo, é isso. Carona solidária e transporte alternativo. Organize grupos de carona ou use bicicleta, patinete, onde for seguro, patins, skate, qualquer coisa, para reduzir o custo de transporte. Se tem aquele parceirão, aquele amigo que tem carro, ajuda com a gasolina, né, meu? Dá licença, você está indo de carona, dá uma forcinha para ele também. Mercado de segunda mão. Livros, móveis e roupas de segunda mão podem ser até 50% mais baratos. Sebo, né? Móveis usados, essas coisas assim, tá? É o mercado de segunda mão. Bolsas e auxílios. Fique atento a programas de bolsas de estudo, auxílio alimentação e financiamento estudantil com juros subsidiados. Com essas medidas, mesmo em cenários de inflação elevada, é possível preservar parte do seu poder de compra e manter o foco nos estudos. E agora, nesse nosso próximo bloco, alguns exemplos práticos e estratégias de defesa contra os efeitos da inflação, focados no dia a dia de você, meu amigo universitário. Planejamento e controle de despesas. Um exemplo prático, tá? Toda segunda-feira, abra uma planilha ou app, né, que você pode escolher entre Guia no Bolso, Móveis, enfim, alguma coisa assim. Ou uma planilha do Google Planilhas, né, se você preferir, ou do Excel, qualquer coisa. E registre as despesas da semana anterior, alimentação, transporte, material e lazer. Você pode fazer isso todos os dias também, tá? Se você quiser, dá para fazer. E melhor, se você usar o Google Planilhas, tá? Você pode ter essa planilha diretamente no teu celular, fácil, tá? Abre no celular, anota tudo que você está gastando. Classifique as categorias fixas, variáveis, supérfluas e compare com o orçamento semanal. É importante nesse caso, você vai fazer o registro, ter uma ideia de quanto você pode gastar por semana. E aí no final da semana você olha, puxa, gastei menos essa semana que vem sobrou um pouquinho. Pô, gastei demais essa semana, para a semana que vem vai fazer falta. Aí você consegue equilibrar de maneira inteligente o que você tem para gastar com aquilo que você gastou no final do mês, o orçamento bate certinho lá e tu não fica apertado. Envelope digital. Defina o valor máximo para cada categoria e só mova o dinheiro de supérfluo para necessário em último caso. Notificações de alertas. Use o recurso de alerta do app, caso você esteja utilizando-o, para receber um aviso quando atingir 80% do limite daquela categoria. Você pode criar um limite, né, de valores, ali um orçamento de valores para cinema, para gastos de mercado, para gastos de transporte, para gastos de farmácia, dentro dos aplicativos. E ele vai emitir um alerta para você toda vez que você bater num teto que você define. O bacana disso é que tu fica sempre antenado, fica sempre ligado com o que está acontecendo com o teu dinheiro e tenta minimizar os gastos desnecessários, né?
e daqui a pouco sobra para aquele rolê do final de semana. Redução de custos com alimentação, outra possibilidade. Reserve o domingo à noite para cozinhar receitas simples, arroz, feijão, legumes, frangos, em porções individuais, congelando-as em pote. A famosa marmitinha, né? Faz a marmitinha no domingo à noite, para a semana toda, sem vergonha, sem medo de ser feliz, leva, esquenta no micro-ondas lá no campus ou em algum lugar e come, tô tranquilo, não tem vergonha nenhuma fazer isso. Tá? Mercado em atacarejo, combine aí com 3 ou 4 colegas, né? Uma compra em conjunta de itens básicas, dividindo o frete e ganhando desconto por volume. Aí você pode ir com o carro do cara, né, meu? Vai de táxi, Uber, Pop, sei lá, dá teus pulos. O negócio é economizar. Estratégias de defesa, lista fixa de compras. Insira apenas itens essenciais e quantidades bem definidas para evitar compras por impulso. Clube de trocas, né? Cria um grupo no WhatsApp para trocar temperos e materiais de limpeza entre a República, diminuindo o desperdício. Quer dizer, sobrou, tenta passar para frente. Na ideia de lista de fixa compras, né, de compras, você vai definir lá uma lista de compras e vai fazer aquelas comprinhas sempre certinha. Deu vontade de comprar alguma coisa, que a gente chama de compra por impulso, espera. Pensa, poxa vida, eu preciso comprar isso mesmo ou não preciso? Sai, dá uma volta, reflete, pensa no outro dia. Se após 3 dias ainda você sentir a necessidade de comprar aquele material, aquele item, seja lá o que for, bom, então você vai lá e compra. Mas se depois de 3 dias você nem lembrar mais do que você queria comprar, tu se livrou de uma compra por impulso e economizou dinheiro, viu? Vai por mim. Transporte inteligente. Use apps de carona solidária, BlaBlaCar, enfim, campus, carona da universidade, enfim, dá um jeito. Quando possível, substitua por bicicleta, né? O patinete, patins, a pé, sei lá. Alguma coisa que você possa economizar. É lógico, tá chovendo, mora longe, bom, aí não tem o que fazer, né? Cartão de transporte recarregável. Aproveite programas de integração, ônibus mais metrô e descontos estudantis. Recarregue antecipadamente quantias maiores para obter bônus de saldo. Rota otimizada. Tenha rotas alternativas com o Google Maps em horários de menor trânsito, economizando combustível ou tarifa. Aqui em Porto Alegre a gente tem a integração, que é o ônibus-metrô, metrô-ônibus para trajetos onde o metrô não passa, né? Onde o trem não vai, tem a integração em alguns campos de universidades da região metropolitana aqui de Porto Alegre, que é onde eu estou morando. Compra de material e tecnologia. Antes de comprar livros, consulte a biblioteca. A gente falou isso agora há pouco no bloco anterior, né? E sebos online, estante virtual, por exemplo, é um bom lugar. Aqui em Porto Alegre tem vários sebos, né? Eu posso trazer um episódio futuro falando sobre os sebos de Porto Alegre, falando um pouquinho sobre cada um. Para notebook e smartphone, acompanha a Black Friday de faculdades ou feiras de tecnologia que oferecem parcelamento sem juros. Não tem dinheiro? Compra um usado, que vai funcionar. Às vezes não do jeito que você gostaria, mas funciona. Segunda mão certificada. Use grupos oficiais de alunos para comprar equipamentos usados em bom estado. Assinaturas temporárias. Só mantenha licenças de software enquanto estiver em uso. Cancele ao final do semestre e reative quando precisar. Construção de reserva e investimento. Outra maneira para você se proteger e proteger o seu dinheiro da inflação. Separe todo mês de 5 a 10% da sua bolsa auxílio ou salário de estágio em uma caixinha separada, conta poupança ou CDB com liquidez diária. No episódio passado a gente falou sobre CDBs, tá? E alguma coisa sobre investimentos fáceis de você fazer. Foi uma introdução. Lá eu falei que você podia utilizar as caixinhas do Nubank caso você queira. Funciona, é muito bom. Quando atingir um valor mínimo, tipo R$500, transfira para o Tesouro IPCA com vencimento curto, 1 ou 2 anos para proteger contra a inflação. Dessa forma você vai criando uma base de dinheiro, você vai construindo um patrimônio financeiro e vai se protegendo. Com a liquidez diária, se acontecer algum imprevisto, você tem esse dinheiro na mão em no máximo 24 horas. Quando você investe em IPCA do Tesouro ou alguma coisa assim, você precisa um tempo maior para que o dinheiro renda e você efetivamente tenha um retorno. Só que nesse período o dinheiro fica preso, tá? Tu não pode mexer. Então tem que tomar cuidado e pensar bem no que você está fazendo com o teu dinheiro. Caixinha, CDB com liquidez diária ou qualquer outro investimento que tenha liquidez diária, você pode pegar o dinheiro sempre em 24 horas. Às vezes no mesmo dia, dependendo do horário em que você faz o resgate. Quando você faz um investimento diferenciado, que é o caso do IPCA Tesouro que eu estou fazendo aqui,
vai ficar bloqueado de 1 a 2 anos, 3 anos, 4, 5 até 10 anos, dependendo do plano que você está pegando lá. Então toma cuidado para você fazer investimento da maneira correta. A gente vai falar em episódios para frente, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre esses tipos de investimento também, tá? Estratégia de defesa, automação de transferência. Programe uma TED fixa todo dia 1º para a sua conta de reserva, assim você paga a si mesmo primeiro. Se você recebe sempre até o dia 1º, dia 2, é uma boa ideia. Se você recebe mais tarde, programa para mais tarde. Eu recebo dia 5, então programa no dia 5, um horário da tarde lá que você já sabe que o dinheiro caiu na tua conta para fazer essa transferência automática e você ter essa garantia sempre feita, sempre preservada. Diversificação. Considere fundos de DI ou renda fixa, que ofereçam rendimento atrelado ao CDI, acompanhando de perto a Selic. Que é esse monte de sopinha de letrinha, né? Mais tarde a gente vai falar sobre isso também, em próximos episódios, sobre tipos de investimentos. Negociação e uso de benefícios. Ao renovar o contrato de aluguel, pesquise 2 ou 3 imóveis na região para usar como contra-oferta ao proprietário. Evidente, sempre menor, né? Solicite descontos em eventos acadêmicos, cursos de extensão e convinie-se a grupos de estudantes para ter acesso a valores reduzidos. Aquele negócio que a gente sempre fala, né? Mais gente comprando, a tendência é ficar mais barato, né? Porque fica menor para cada um que está comprando. Mas lógico, tem que procurar porque isso nem sempre está tão disponível assim ou tão visível. Mais uma estratégia de defesa. Programa de pontuação. Use cartões de crédito, se você tem, com cashback ou programa de milhas para pagar despesas recorrentes, livros, transporte. Mas quite sempre integralmente para não gerar juros. Pelo amor de Deus, meu amigo, meu querido, não vai pagar a tarifa mínima do cartão, tá? Porque daí você está parcelando a fatura. Presta atenção. Tá sempre lá o valor mínimo, R$50, R$70, R$100. Não paga o valor mínimo, paga sempre o valor cheio da tua fatura. Por isso você precisa controlar os teus gastos, controlar direitinho o que você está fazendo, mesmo usando cartão de crédito. Cartão de crédito não é dinheiro disponível, é empréstimo que você faz que o banco te dá, certo? Então toma cuidado para não ficar devendo mais do que você ganha. E assim, muito rápido isso, é bem fácil. Bolsas e auxílios. Mantenha o perfil atualizado na Secretaria Acadêmica para não perder chamadas de bolsa parcial, auxílio alimentação ou emergência. As universidades sempre têm alguma coisa, então fica esperto, acompanha sempre com a Secretaria Acadêmica do teu curso, né, a Secretaria de Departamento do teu curso, a Secretaria Acadêmica do teu campus, né, fica sempre antenado ali do setor de ensino, fica sempre por perto, acompanha e vê o que está acontecendo para não perder oportunidades. Dica bônus, mentalidade da inflação zero. Transforme cada estratégia num hábito. Reveja seu orçamento quinzenalmente. Automatize sempre que possível e troque aprendizados com colegas. Falar de dinheiro com a turma não tem nada de errado, tá? Todo mundo precisa falar sobre dinheiro. Dessa forma, mesmo em cenários de alta inflação, você mantém o controle financeiro e foca no que realmente importa, seus estudos e o crescimento pessoal. E agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, que ficou bem grande, né? Vamos falar sobre a Dica Tech da semana. Toda semana, no final do episódio, eu trago uma dica de tecnologia que tem por objetivo te ajudar a se organizar e a melhorar a tua gestão financeira. A Dica Tech dessa semana é: use app ou extensão de comparação e alerta de preços. Sugestão aqui, o App Zoom, tem para Android e tem para iOS, ou o Buscapé, comparadores de produtos de mercado e lojas online. É uma extensão, o Buscapé é uma extensão também que você pode instalar no navegador. A extensão Keepa ou Camelizer, para Chrome e Firefox, especificamente para acompanhar preços na Amazon, se você tem o hábito de fazer compras na Amazon. No smartphone, então, você abre a Google Play, procura pelo aplicativo, instala, configura e seja feliz. No desktop, na loja de extensões do Chrome e Firefox, procura pela extensão, né? No caso aqui é a Keepa ou Honey. Instala, habilita, configura e ele vai te dar alerta sempre que você estiver com o navegador aberto. Às vezes você pode habilitar também as notificações
pelo Windows, né? A extensão fica rodando ali em segundo plano e quando aparece alguma coisa vai subir um pop-up na área de tarefas, na barra de tarefas do teu computador, ali perto do reloginho, tá? Defina alertas nos produtos que você mais consome. No app pesquisa por arroz, feijão, café, enfim, aquilo que você mais usa, né? Que você quer acompanhar os preços. E na extensão acesse a página dos itens da Amazon e clique no ícone da extensão para definir o preço-alvo. Então aqui eu estou te dando duas possibilidades, tá? Um aplicativo para celular, onde você vai poder acompanhar qualquer coisa, e um aplicativo para uma extensão, melhor, desculpa, não é aplicativo, uma extensão para navegador que você pode controlar e acompanhar os preços da Amazon. Você pode receber notificações automáticas sempre que o preço chegar ao valor que você considera bom. Por que funciona contra a inflação? Porque em vez de comprar no primeiro preço que vê, você espera uma queda pontual ou usa cupons automáticos, no caso do Honey, e garante a melhor oferta. Existem algumas extensões também de preços, né, que você tem cupons de compra para diversas lojas. O aplicativo do Nubank também tem alguns cupons de desconto que você pode utilizar. Dessa forma você tenta economizar aí de 10 a 30% em itens básicos, que fazem aí uma grande diferença. Bônus rápido, tá? Da Dica Tech da semana. No próprio WhatsApp Web, experimente usar o comando de busca Ctrl+F em grupos de compras de livros, materiais usados da sua universidade. Assim você encontra oportunidades em segunda mão antes que alguém anuncie pelo preço cheio. E você pode também utilizar o Telegram, né, que tem diversos grupos de coisas lá, e você pode pesquisar por grupos de livros, materiais, enfim, e conseguir materiais didáticos mais baratos ou nem tanto, né, se é que você me entende. Mas nunca se esqueça, pirataria é crime. Não divulgue, não mande e-mail, nada daquilo que é de propriedade intelectual, tá? É crime e você pode se incomodar grandemente. Tem casos aí de grupos onde o cara está distribuindo material com direitos autorais e o autor está no grupo e cobra uma multa milionária do cara. Então presta atenção, pirataria é crime. Sempre que puder comprar o livro original, compra o livro original. Não pode comprar, procura na biblioteca do campus, que é mais legal. E a gente vai ficando por aqui, finalizando mais este episódio. E hoje nós falamos sobre inflação e como isso impacta a nossa rotina universitária. Falamos desde a coxinha da cantina até as estratégias para não deixar o orçamento estourar. Interage comigo, dá sugestões lá no TikTok, @universitariotech, e lá no YouTube, @universitariotech. Até o próximo episódio, valeu pela sua audiência, grande abraço, até mais!